Estamos de volta. Estamos de volta, então. Professora, falando que comentário que eu esqueci de mencionar da Letícia, que é uma imensa alegria ver uma filósofa falando sobre algo que barram muitas vezes. Grata, professora. E ela já disse sobre o agradecimento. Se a professora quiser responder outra pergunta, e quem quiser mandar mais também, fiquem à vontade. Tá, quem foi que fez a pergunta? Ela já está online, hein? Acredito, eu não vi se ela entrou. Acho que foi a Lucilene. Ela acabou de entrar, ela está online. Ok. Eu acredito que os olhares sobre o que é o feminismo e sobre os feminismos, enquanto plural, muitos feminismos, eu acredito que isso vem para contribuir à ideia política que esses feminismos trazem. Um feminismo epistemológico como o feminismo negro, por exemplo, ou um feminismo metodológico como o feminismo interseccional, a gente pode pensar, eu acredito que a gente pode pensar como pautas ou como defesas que vêm trazer especificidades importantes no âmbito não só do feminino, mas também no âmbito político em geral. Porque aqui eu penso que o feminismo, ele não é uma pauta que gira em torno simplesmente das categorias de gênero, mas é uma pauta, antes de tudo, política, que envolve toda a sociedade. Quando as feministas estão pensando suas questões, elas estão pensando suas questões, eu diria assim que nenhuma feminista pensa que a mulher quer estar no mesmo pé de igualdade que os homens estão hoje no mercado de trabalho, que é um mercado competitivo, que é um mercado onde há uma hierarquia por conta de salário, por conta de cargos e por conta de tudo mais. As relações são agressivas, as relações são, enfim, isso não parece saudável. Então, me parece que quando o feminismo vem colocar as questões, ele não está pensando só em pautas de gênero. É claro que está pensando também, mas está pensando que mudar essas questões é mudar toda uma estrutura social. Quando a gente pensa no problema do machismo para as relações afetivas e relações amorosas, entre pessoas, entre familiares, entre amigos, e como que essas relações machistas de poder, de dominação, de controle, como isso influencia negativamente nas várias das nossas esferas. Mudar essa perspectiva é mudar toda uma estrutura social de relação, por exemplo. Pensar as relações de casamento, por exemplo, como eu falava aqui desde o século XVIII, estava se questionando sobre isso, já estava se questionando sobre isso. Mas voltando para a pergunta, eu penso que, então, assim, pensando no feminismo negro, enquanto as mulheres brancas estavam reivindicando igualdade nos seus salários ou de oportunidades de emprego, as mulheres negras estavam falando, mas a gente já trabalha há muito tempo. Nós, mulheres negras, estamos trabalhando desde sempre. Mulheres brancas quererem levantar pautas profissionais, né? É uma reivindicação, é uma atenção que tem um recorte aí de classe e tem um recorte aí de cor, de raça. Então eu penso, olha só que contribuição que o feminismo negro traz para as teorias, né, feministas em geral.
Eu pensava assim, como que o feminismo lésbico tem alguma contribuição? Enquanto mulheres lésbicas, elas estão em situações, por exemplo, em questões médicas, em questões sociais, que contribuem a pensar, né, como que é o feminino nesses espaços. Pensando em interseccionalidade, né, que essas pautas elas também não estão separadas, né, que é a questão de classe, a questão de raça, né, a questão de gênero estão envolvidas, não é uma coisa só. Esses dias víamos na televisão essas filas enormes em bancos e supermercados para retirar as cestas básicas que o governo estava oferecendo. E essas filas, elas tinham cor, classe e gênero. E quando a gente olhava para ela, a gente pensava, tá tudo um só. A gente não tem como falar só da cor, a gente não tem como só falar da classe, a gente não tem como só falar do gênero. São todas mulheres, pobres e negras ali naquelas filas. Então, quando a gente pensa nesses vários feminismos, a gente pensa que eles estão contribuindo para pensar as várias esferas sociais e políticas que as mulheres estão inseridas e que se diferem por esses marcadores, por um marcador social, por um marcador de cor, que não é só um marcador de gênero que influencia, mas também influencia. Então, penso que essa pluralidade de feminismos, ela vem para fortalecer a luta política, enquanto proposta de uma reflexão de que, ao mesmo tempo que estamos numa pauta que poderíamos dizer que é similar a muitos desses feminismos, que é uma pauta política, que é uma pauta assim que identifica que a mulher, enquanto gênero, tem sofrido um silenciamento por conta do seu gênero há séculos. Mas essas diferenças pontuais que eu vejo, essas diferenças, elas vêm para enriquecer, para dizer, há pontualidades aí que nos diferem enquanto cor, há pontualidades que nos diferem enquanto classe. Há pontualidades que nos diferem enquanto a história, enquanto a geografia, enquanto a nossa formação. E a gente precisa dar conta disso. A pluralidade, para mim, eu sempre vejo isso como algo que vem a contribuir. Vem a contribuir. São olhares a mais sobre uma perspectiva. Mas, de modo geral, esses feminismos todos têm uma pauta que é da ação e que é da política. Centrada, é claro, nessas questões de gênero. Enfim, não sei se eu respondo a sua pergunta, mas eu vejo isso como algo que fortalece a luta política e não que enfraquece. Muito obrigado, professora, porque é uma discussão super válida, assim, né? Porque realmente pode ser que há quem pense que essas repartições, né, a pluralidade manifestada, a Lucilene agradeceu pela resposta. Essa pluralidade seja, na verdade, o sinal de uma descentralização desintegradora, né? Ou seja, que perde a integridade da discussão por se não ramificar, mas se dividir, se fragmentar, ou seja, uma questão fragmentária. Então, vendo por esse outro viés, né, pluralidade como algo positivo, muito bem explicado. E, bom, o professor Gilmar parabeniza pela fala e pela clareza argumentativa e levanta um caso hipotético. Alguém pode criticar as epistemologias feministas sem ser rotulado como machista ou sexista? Acredito que sim. Se as epistemologias feministas não estivessem passíveis a críticas, seria um grande problema.
né? Inclusive enquanto filosofia, né? Enquanto teorização sobre as questões sociais, que estão em jogo ainda, porque nós estamos tentando dizer o que as coisas são, e obviamente que nessa tentativa de dizer o que as coisas são, a gente falha. Enquanto pessoas que estamos tentando teorizar, ainda mais quando se fala dessas questões, que são questões sociais, que são questões da vivência individual ou coletiva. Então, é claro que é importantíssimo que as epistemologias feministas recebam críticas e recebam dificuldades, apontamentos de dificuldades. E que isso não tem nada a ver com um caráter machista ou sexista. Acredito que, obviamente, precisa se argumentar. Meu ponto aqui nessa fala foi exatamente de trazer um aspecto que eu vejo como muito importante em qualquer movimento feminista, e dizer, esse aspecto, ele também se mostra em várias questões que a epistemologia social hoje tem identificado. São aspectos práticos da ação que envolvem questões políticas e que parece que está muito inerente às nossas dinâmicas epistêmicas. Então, penso que... Mas, claro, falando isso, esse é um aspecto. Alguém poderia me criticar ou criticar uma teoria falando assim, bom, mas a gente pode falar tudo isso, mas crença verdadeira justificada ainda está intacto. Ainda parece que, né, por mais que a gente fale sobre o que é o feminismo, parece que ainda não interfere nessa questão central sobre o que é o conhecimento, sobre a definição de conhecimento. Porque, bom, pensamos assim, que se eu sei que hoje é segunda-feira, né, esse meu conhecimento é universal, esse meu conhecimento não vale só para mim, vale para todos, não vale só aqui, vale em qualquer lugar. Então, eu tenho uma crença verdadeira justificada que hoje é segunda-feira, por exemplo. Alguém poderia falar, isso não tem interferência de gênero, de espaço. Eu diria que se a gente trabalhar até nas questões mais específicas, eu diria que até aí talvez sim. Mas de modo muito geral, mesmo não tendo essa interferência direta às teorias mais tradicionais da epistemologia, o feminismo vem para colocar questões que se as epistemologias ou as teorias epistemológicas não dão conta, eu acredito que há um empobrecimento filosófico aí. Que não são questões que só as áreas da antropologia ou sociais deveriam responder. Exatamente porque essas questões envolvem conceitos que são muito caros aos nossos estudos, né? Então, eu penso que críticas às epistemologias sociais feministas são sempre importantes, porque são teorias que estão em desenvolvimento, na tentativa de dizer o que as coisas foram, o que as coisas são e como as coisas podem, talvez, ser. E que não são teorias fechadas. São teorias que, inclusive, estão sendo muito revistas, às vezes, pelas próprias pessoas que estão teorizando sobre. Diferente de muitos cânones que não aceitam revisão na filosofia, eu diria. Muitos cânones no sentido assim, de muitos teóricos, muita gente dentro da filosofia, enquanto professores e pesquisadores de filosofia, não aceitam revisões de cânones, não aceitam, né, pensar que talvez aquele cânone todo que guiou o pensamento sobre um determinado assunto, talvez aquele cânone tenha um viés todo machista, que só pensa a razão para homens, não promovido em pensamentos da mulher, que pensa a razão como o oposto da emoção, ou o oposto da intuição. Eu penso, então, que é muito válido, sim, críticas às epistemologias feministas, porque elas são teorias que estão ainda tentando dizer, e talvez nunca terminem de tentar dizer, o que são todos esses fenômenos
que tem implicações filosóficas no nosso entendimento. Não sei se ofereço uma resposta a essa pergunta. Bom, acredito que o professor Gilmar esteja satisfeito. E essa pergunta, inclusive, me faz levantar uma questão, professora, que já foi abordada aqui nas lives do PET, pela professora Alina, só que voltada mais para o feminismo negro, né? Que é a dos lugares de fala. Em que medida que ela pode... ao professor Gilmar, parabenizando, sucesso em sua jornada, muito obrigado. Em que medida ela pode dificultar, né, essa crítica, esse trabalho que é necessário justamente para que uma epistemologia feminista deixe de ter essa necessidade de legitimação, não pelo teor epistêmico, né, pelo seu teor epistêmico, mas sim pela injustiça epistêmica que vem justamente dessa marginalização, né, que é feita com o pensamento das mulheres. Então, se o professor quiser falar alguma coisa sobre relação com o lugar de fala e, enfim. Eu talvez falaria uma ideia antes do lugar de fala, que seriam as teorias do ponto de vista, que vão tocar nessas questões, né, de que o ponto de vista de quem fala talvez tenha alguma implicação aí. Mas não que seja uma implicação inerente, a priori, por assim dizer, ou intrínseca. Tem uma implicação porque socialmente ocorreu-se assim. Por exemplo, as mulheres, por estarem muitas mulheres, por estarem em uma vivência de violência de gênero constante, elas pensam a segurança das ruas de um modo diferente do que mulheres, talvez, que sempre andaram de carro. Mulheres que andam de ônibus, por exemplo, pensam a segurança das ruas diferente de mulheres que andam de carro, ou de homens que andam de carro. E que talvez, quando se vai falar em mobilidade e segurança urbana, talvez essas pessoas tenham algo a falar e não só quem anda de carro. Aí eu penso assim, bom, o que essas teorias estão reivindicando é que a situação em que você se encontra influencia, de algum modo, para você determinar algo como um problema, ou ir costurar ou construir uma teoria de tal e tal modo. Pensando nos exemplos que eu dei anteriormente sobre pensadores e pensadoras da modernidade, que o exemplo da Wollstonecraft, que por mais que fosse da nobreza, ela via questões implicadas, né, por ser mãe, implicadas por ter que cuidar do lar, e ela queria falar, essas questões, elas são questões também políticas, também questões públicas, não podem ser só delegadas a uma responsabilidade da mulher. E por isso ela quis vir a escrever, né, as reivindicações aos direitos das mulheres, para responder, olha, as mulheres também têm direitos, as mulheres também têm participação política. Porque as mulheres também estão vendo como funciona uma família, como funciona a educação dos cidadãos e das cidadãs. Desculpa, das pessoas... E essa contribuição se dá exatamente porque ela estava num espaço que a permitiu perceber as implicações políticas e sociais da maternidade ou da educação, ou de como funcionavam as relações matrimoniais, e por que funcionavam as relações matrimoniais. Rousseau, né, que nunca estava em casa e fazia um filho em cada lugar, isso é conhecido, né, filosoficamente, estava lá falando sobre família, sobre ideal de família, sobre ideal de educação, sobre ideal de sociedade, e no final ele que é lido, estudado e referenciado.
Então, ela ali tinha muitas coisas importantes a partir do seu lugar para falar. E não conseguiu falar. E quando tentou falar, foi silenciada. E séculos depois só que vem ser estudada. Ou resgatada. Então, quando a gente pensa nesse lugar de fala, ou nessas teorias que vão defender o ponto de vista, eu penso que são teorias que vêm chamar a atenção exatamente das implicações dos vieses. Como somos norteados por vieses. Até nas questões mais teóricas e intelectuais da nossa vida. E quando falamos desse lugar, dessa nossa... Então, eu aqui penso que a minha formação em filosofia, ela tem toda essa construção por conta do lugar que eu vim, por conta dos professores que eu tive, por conta da região em que eu vivi, por conta do financiamento que eu recebi, que me ofereceu bolsa de pesquisa, projeto de pesquisa, me ofereceu, enfim, participar de congressos e tudo mais. Então, são várias questões que implicam eu estar falando aqui hoje como eu estou falando. E parece que isso tem uma importância. Parece que isso não é desconsiderado. Não pode ser desconsiderado. Então, essas teorias, eu penso que elas vêm para reivindicar que toda a nossa vivência, toda a nossa construção, inclusive intelectual e teórica, ela é costurada de um modo que tem características que podem se dizer talvez até do sujeito, que não são neutros. Eu não sei se satisfaço essa questão. Bom, muito. Porque justamente percebe-se como que é muito mais enriquecedor epistemicamente, né? Considerar a questão de um ponto de vista muito mais complexo, ou seja, não é apenas o gênero, né? Mas uma série de condições que, enfim, que vão não determinar, mas fazer um conjunto de justamente condições, né? Enfim, agora continuando para a pergunta da Letícia, eu posso, que é direcionada à sua fala recente, eu posso utilizar minha vivência no meio acadêmico para tratar da ausência das mulheres na filosofia, sem que seja levantada a questão da neutralidade ao se fazer ciência. Ou seja, isso seria a questão do ponto de vista? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, o exemplo, se ela pode usar da vivência dela No meio acadêmico, para tratar acadêmico. Isso, para tratar da ausência das mulheres na filosofia. Tratar filosoficamente isso, sim. Eu penso que muitas vezes eu tive muito receio de estar em espaços acadêmicos, porque esses espaços, principalmente dentro da filosofia, ou de estudos da lógica, ou de filosofia da ciência, são espaços em que tem muitos homens da filosofia e poucas mulheres. E às vezes as discussões são bem acaloradas. E tem toda a questão, né, das mulheres na filosofia. Então, por muitas vezes eu tive receios de estar nesses espaços. E esse receio que eu sentia, eu pensava, isso não pode ser só uma questão minha. E quando eu entendi que isso não era só uma questão minha, e que isso é sim uma questão filosófica também, porque esse receio faz com que eu não consiga falar o que eu gostaria de falar, ou não consiga expor o que eu gostaria de expor, porque eu sinto um certo deixar de lado, ou te tratar como uma maior hostilidade, ou te questionar questões para ver se você sabe mesmo sobre epistemologia, se não é fake, você estuda epistemologia.
Muitas pessoas, às vezes, que querem ir para a epistemologia ou para a lógica, ou para a filosofia da ciência, às vezes, quando são mulheres, são questionadas se é essa área mesmo que elas querem, se elas não querem, se essa questão que elas querem trabalhar não é mais de outras áreas mais práticas. Então, isso vai nos colocando, às vezes, com muitos receios de estar nos espaços. E aí eu pensava assim, nossa, será que isso é um problema meu? Posteriormente, há muitas reflexões, eu percebi que não. E que isso é um problema filosófico e feminista. Porque aponta exatamente como nós somos coagidas em muitos espaços que reivindicam, parece, posições de racionalidade. E como, historicamente, as mulheres não têm uma relação com a razão e sim com a emoção, às vezes parece que a gente não está ali para falar sobre essas coisas. Muitas teóricas vêm falando isso, o machismo, o sexismo, o patriarcado, ele vem para nos tirar a possibilidade de falar sobre o que nós estamos vivendo, o que estamos pensando, o que estamos pesquisando. Bom, mas voltando à questão, qual era a questão? Sobre o ponto de vista, ou seja, do próprio ponto de vista do meio acadêmico, né, Voltando a essa questão, eu penso que quando eu comecei a ler teorias feministas, eu comecei a entender melhor a minha realidade. Entendendo melhor a minha realidade, eu comecei a me colocar melhor nessa realidade e comecei a pensar filosoficamente e epistemicamente essas questões, a ponto de trazer isso para uma tese, a ponto de colocar nessa tese também um interesse meu de dar conta disso. Então, hoje, quando eu penso que eu estudo epistemologia, injustiças epistêmicas, eu tenho um grande interesse em epistemologia. Eu gosto muito de entender o conceito de conhecimento, de ler essas teorias. Mas eu realmente também vejo que o feminismo e essas questões práticas e políticas não só interferem no conhecimento, mas são questões inerentes ao conhecimento. Que não tem, talvez, como pensar em conhecimento proposicional sem pensar na questão política, na questão da ação. Então, questões minhas, de problemas meus dentro da filosofia, dentro dessas dificuldades de se colocar enquanto alguém que estuda filosofia, alguém que pesquisa filosofia, eu encontrei aí um problema que eu via que era meu, mas que também não era só meu, era comum, era partilhado. E é um problema que tem cunho filosófico. Esse cunho filosófico eu encontrei, por exemplo, nas injustiças epistêmicas. Como nossas marginalizações, como essas categorias identitárias que são inferiorizadas socialmente, como essas categorias, elas às vezes não conseguem nomear o que estão sentindo, nomear o que estão pensando, não conseguem levar adiante suas pesquisas, suas teorizações, seus estudos. E como essa marginalização, ela tem uma implicação epistêmica importantíssima nas nossas vidas. E que não é só uma implicação epistêmica, é uma implicação também política. Porque quando a gente deixa de falar, a questão política está posta como um problema. Quando a gente é silenciado, que tipo de sociedade se desenvolve quando não se escuta mulheres? Que tipo de sociedade se desenvolve quando não se escuta as pessoas negras? Que tipo de sociedade se desenvolve quando não escuta os indígenas? Então há uma questão política aí também, inerente a uma questão epistêmica. E que eu vi isso a partir de vivências minhas, dentro da filosofia. Eu acho que há espaço. Eu acho que a filosofia, para mim, a filosofia, ela promove a gente pensar sobre as questões mais banais da nossa vida. E a gente busca as ferramentas para teorizar essas questões. E se já há muitas teorias, e se já há cânones sobre isso, a gente também, dentro da filosofia, tem esse convite de questionar isso.
inclusive cânones filosóficos, na sua época que estavam teorizando, falaram que não poderiam ser cânones. Pensando no próprio Descartes, por exemplo, né? Falava que uma boa filosofia não estipula para todo fim um cânone e é isso para todo sempre. Mata-se a filosofia quando a gente faz isso. Então, penso que questionar, revisitar, revisar, resgatar historicamente pensadoras filósofas não tem uma contribuição simplesmente de visibilidade, e nem uma contribuição só filosófica, mas uma contribuição política também, que promove ação no mundo. Eu gosto de trazer um outro exemplo sobre epistemologia social e injustiças epistêmicas, porque dois filósofos, se eu não me engano, são estadunidenses, eles, a partir de um estudo sobre injustiças epistêmicas e a cultura do estupro. A partir de uma pesquisa teórica, filosófica sobre isso, eles desenvolveram um projeto empírico, um projeto que vai tratar com pessoas com relação ao tema da cultura, da ideia de cultura do estupro. Por quê? O que esses epistemólogos estão identificando? A cultura do estupro, ela é o que é por falta de muitos entendimentos sobre o que é a sexualidade, por questões de tabu sobre o que é a sexualidade. Porque crianças, por exemplo, não estão aprendendo, entendendo o que é a sexualidade. E aí se normaliza o que não poderia se normalizar, né? Muitas violências, por falta de entendimento de que isso são violências. Então eu preciso, obviamente, fazer um trabalho de acesso ao conhecimento, acesso à informação às pessoas sobre questões muito básicas da sua vida. Eles falam assim, uma criança que sabe o que é um estupro, ela age no mundo diferente de uma criança que não sabe o que é um estupro. Ela entende a violência e sabe buscar uma defesa, se ela tem esse conhecimento ou se ela não tem esse conhecimento. E quando a gente pensa na cultura do estupro, essa cultura está se valendo de um tabu sobre um tema que é inerente às nossas vidas, que é a sexualidade e o sexo. Então, esse trabalho eu acho interessantíssimo, porque são questões... e aí recentemente foi publicado um artigo sobre o problema da violência obstétrica no país. Quando o SUS tira lá o termo violência obstétrica de alguns documentos importantes, e como isso ainda é pouco falado ou pouco debatido, e como muitas mulheres estão sofrendo violência obstétrica, sem inclusive conseguir entender ou teorizar sobre isso, ou entender que a sua dor, o seu sofrimento é sim uma violência. E então, recentemente saiu um artigo exatamente falando sobre injustiças epistêmicas e violência obstétrica. Aqui foi o Breno Guimarães e eu não lembro o nome dela, mas é uma parceria entre duas pessoas que fizeram desenvolver esse artigo. E vendo isso, eu penso, olha só que interessante. A gente começa a identificar nas nossas vidas várias questões que têm implicações políticas e sociais, né, por conta do conhecimento. Ou por conta do acesso, ou da falta de acesso, ou das implicações. Enfim. Então, mas tudo isso, a violência obstétrica é um assunto atual nosso, né, e que, de repente, esses pesquisadores olharam isso e pensaram, nossa, isso tem muito a ver com injustiças
né? E não, a violência obstétrica não é só uma injustiça política e ética, é também uma injustiça epistêmica quando a gente vive em uma sociedade em que as mulheres nem sabem que não poderiam ter o seu corpo violado, ainda mais na hora, né, de um parto. Então eu vejo assim como, só usando esses exemplos todos, como questões que são da nossa vivência. E que sim, a gente pode encontrar espaço dentro da filosofia, dentro da epistemologia e conseguir legitimar isso filosoficamente como importante. Eu adicionaria outro ainda que é bem relevante nesse assunto, creio eu, que justamente é um instrumento que reforça esse viés do desconhecimento de uma violência, que é a indústria pornográfica, né? Ela está muito bem dentro assim, desse conjunto de justamente exemplos que mostram como que a violência é realmente desconhecida, em muitos casos, e reforçada. Naturalizada. Sim, sim. Então, assim, eu acho que para essa última pergunta a gente conseguiria, sim, porque há muitos esforços de pensadoras, de professoras, de mulheres, de pesquisadoras que estão interessadas em tornar público mulheres pensadoras, filósofas, por meio de traduções, por meio de escritas de pesquisas sobre isso, e que a gente sim hoje consegue, eu acho que um aparato teórico para conseguir legitimar, inclusive, o que a gente está tentando defender como filosófico. Perfeito. Inclusive, gostaria só de fazer um último apontamento, que isso de dizer o que é filosófico, o que não é filosófico, o que é de importância epistemológica, o que não é de importância epistemológica, para mim já é um problema dentro da filosofia, porque você aí tem que oferecer definições muito pontuais de o que é fazer filosofia, o que é fazer epistemologia, por exemplo. E eu já vejo isso como um grande problema quando a gente está numa área dessa. Muito obrigado, então, professor. Desculpe. Então, muito obrigado pela fala, pelas perguntas. Se o professor quiser já fazer algum apontamento, falar sobre alguma coisa, algum evento. Eu que agradeço ao espaço, agradeço a oportunidade. Falar sobre esses temas são sempre muito importantes para mim. Eu tenho bastante gosto. Então, e como falei no início dessa fala, esses espaços é onde eu vejo que se faz a filosofia, que é os espaços onde a gente coloca as nossas ideias para o debate, e escuta ideias dos outros também, e eu acho que isso enriquece. Então, é com grande prazer que eu estou aqui hoje. Agradeço as contribuições, as perguntas. Espero que em outras oportunidades a gente possa encontrar em outras reuniões, né, que voltemos a ter nossos contatos presenciais também, mas acho ótimo no momento também essas atividades, porque isso dá um acesso aos debates, acesso ao que a gente tem estudado, né, isso promove uma ampliação, né, de pessoas que podem participar dos debates. Isso também, para mim, tem me feito muito feliz de que essas lives são gravadas, a gente pode assistir depois, pode assistir em qualquer lugar. É conhecimento sendo transmitido. Isso, para mim, é o que vale muito. Então, eu agradeço pelo espaço e por isso. Fico muito feliz e contente. Agradeço a você, Bruno, agradeço ao professor Gilmar pelo contato. Parabenizo ao PET da Filosofia por desenvolver esse projeto e por oferecer esses espaços de debate que são riquíssimos. Espero que vocês continuem nessa. Muito obrigada. E obrigada a todas as pessoas que participaram. Muito bem lembrado, professora. Essa live, as duas partes estarão aqui no IGTV, no Instagram e no canal do YouTube do Departamento de Filosofia. Então, só procurem DEFI Unicentro. A gente espera
que a professora consiga nos visitar no Unicentro um dia, quando tudo isso passar, né? E realmente foi uma proposta assim que a galera do PET assim na reunião realmente se animou para fazer, porque é um tipo de discussão que merece ser publicizada, merece ser compartilhada. Por isso eu agradeço novamente e está super convidada para uma próxima. Acho que nós teremos mais algumas lives esse ano, então ano que vem, se formos continuar com essa proposta, provavelmente vai acontecer. A professora está convidada já para participar. Estou sempre aberta ao diálogo. Muito obrigada. Muito obrigado. Então, boa noite a todos e quem quiser conferir, como já dito, YouTube, canal do departamento e GTV aqui no Instagram. E quem quiser procurar a professora também, seu Insta está aí. Claro, fiquem à vontade. Isso, e uma boa noite a todos. Obrigado pela atenção. Até Boa próxima. noite. Boa noite, professora. Até mais.